As canetinhas, os análogos de LP1, são medicamentos que chegaram para ficar. São medicamentos tecnológicos, trazem sim muitos benefícios, mas infelizmente muitas pessoas simplesmente começam a usar o medicamento sem ter um ajuste na alimentação e um ajuste de suplementação. Então isso é um grande problema de saúde que temos hoje, perda de massa muscular, queda de cabelo, perda de massa óssea. Então, pensando no impacto que isso está causando na população, eu decidi liberar uma aula minha, que ela era uma aula de uma área paga. Eu vou liberar de maneira gratuita para você, pensando em te ajudar na saúde. Então, logo depois dessa introdução, eu vou colocar a aula completa e eu me coloco super à disposição para tirar qualquer dúvida e se você precisar de algum apoio. Não comece a tomar nenhum medicamento por conta própria, esse é o ponto 1, e essa aula não substitui um acompanhamento nutricional e um acompanhamento médico, são apenas direcionamentos que eu passo para os meus pacientes em consultório, mas claro, com um cálculo adequado e com a individualização adequada, mas serve como uma boa base para você que está querendo saber um pouco mais desse mundo, que está precisando um pouco mais desse mundo. Então, aqui vai a aula gratuita para vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo que te ajuda de verdade, segue o meu canal, curte aqui esse vídeo para as novas recomendações chegarem até você. Bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula que eu preparei sobre uso de análogos de LP1 e nutrição. Que o medicamento funciona e traz uma ótima perda de peso, isso a gente já sabe, mas temos que atuar sim na parte da nutrição para minimizar o máximo de perda de massa muscular, perda de massa óssea, não entrar naquele looping de falta de energia, falta de disposição. Então eu trouxe as estratégias que eu aplico com os meus pacientes, dúvidas que eles já me trouxeram e o direcionamento nutricional que eles têm aqui na clínica comigo. Essa aula não substitui, óbvio, o acompanhamento nutricional ou acompanhamento de um médico, mas são estratégias que eu uso com os pacientes e eles têm muito sucesso. Meus pacientes praticamente não têm perda de massa muscular, eles continuam com energia e disposição porque eles aplicam tudo aqui que eu vou passar para vocês nessa aula. Eu me coloco 200% para dúvidas, para sugestões e para elogios também, claro, isso é legal também. Eu entrei na área da saúde por amor, então a minha proposta é sempre levar qualidade de vida e saúde para as pessoas. Esse é o meu propósito e atingir o maior número de pessoas é o que me faz feliz. Ajudar as pessoas é o meu propósito. Então, fique 200% à disposição para mandar qualquer sugestão, qualquer dúvida. Vai ser um prazer bater um papo com você. Vamos lá? Pessoal, como que a gente pode potencializar os nossos resultados e minimizar o máximo possível os efeitos colaterais? Perda de massa muscular, perda de massa óssea e aquela falta de energia, aquela falta de disposição. Então, a gente vai falar sobre alimentação, sobre suplementação, manejo dos efeitos colaterais e sobre a massa muscular. Dúvidas que meus pacientes mais trazem: preciso fazer uma dieta restritiva? E a resposta é não. O objetivo é que você consiga consumir menos calorias, mas que você consuma a quantidade de calorias suficiente para se manter. Se o nosso corpo não tem a quantidade de calorias que ele precisa para viver bem, que dirá queimar gordura? A gente pode entrar num platô e a gente pode entrar no ciclo de perda de massa muscular e perda de massa óssea. Então é importante que a gente coma a quantidade adequada. Não é preciso fazer uma restrição absurda e passar fome. Isso não é necessário. Posso usar whey protein? Óbvio, é uma ótima alternativa para proteínas. Por quê? Porque durante o análogo de LP1, muitas vezes a gente não sente fome e é difícil às vezes comer. Então, o whey protein ele entra como um substituto da proteína. E se eu não sentir fome? Mesmo sem fome, o corpo ele precisa de nutrientes. A gente precisa fazer as refeições nos horários adequados e na quantidade adequada. Ter um processo de emagrecimento não significa comer praticamente nada. O nosso corpo precisa de energia para sobreviver. Se ele não tem energia, ele não sobrevive. Tem algum alimento proibido? Não,
nenhum alimento é proibido. Mas a gente tem que pensar que quanto mais ultraprocessado, quanto mais gordura, pior os efeitos colaterais. Então, vamos evitar ao máximo alimentos que a gente sabe que não são saudáveis. Bom, o que é o Mounjaro ou o... Bom, o que é o Mounjaro? Eu vou falar aqui mais do Mounjaro porque é o que está sendo mais disseminado e mais usado. Mas o GLP-1, ele entra também quando a gente fala do Ozempic. O GLP-1, ele reduz o apetite e ele retarda o esvaziamento gástrico. O nosso corpo, ele já produz o GLP-1 em contato com alimentos. Só que o GLP-1 que nós produzimos, o corpo degrada em cerca de 2 horas. E a gente volta a sentir fome. O GLP-1 de maneira exógena, que quando a gente aplica, o nosso corpo ele fica com dias e dias, porque essa enzima que degrada o natural não degrada o sintético. Então, por isso que a gente não sente fome. O Ozempic, ele tem só o GLP-1. O Mounjaro tem o GLP-1 e o GIP, que melhora a sensibilidade à insulina e potencializa a saciedade. Então, o resultado é menos fome, mais saciedade e perda de peso consciente. E onde a nutrição entra? O Mounjaro, os análogos de GLP-1, eles tiram a fome, mas você não escolhe o que você come. Então você precisa ter uma alimentação equilibrada. Não adianta você não sentir fome e nas janelas que você tiver fome, você vai lá e come um McDonald's. Você tem que consumir nutrientes, senão o corpo ele tem um piripaque. E quando a ingestão cai, cada refeição ela precisa ser mais nutritiva. Então, o papel do nutricionista, principalmente, é fazer que o seu processo seja muito bom, preservando massa muscular, energia e saúde. Sobre os efeitos colaterais, como a alimentação ajuda e o que eu passo para os meus pacientes. Alguns pacientes sentem náusea e vômitos. Então, o que a gente pode fazer? Ter refeições menores e mais frequentes. Então, fracionar mais ao longo do dia, ao invés de fazer refeições grandes, fazer refeições menores, isso ajuda muito. Evitar frituras e alimentos gordurosos, esse é o básico. Chá de gengibre em suplemento ou fresco, ajuda muito. Comida de fácil digestão no início da manhã. Então, se você não está se dando bem com ovo, não vai acordar e já querer comer ovo, porque você vai ficar enjoado durante todo o dia. Come um queijo fresco, come outra fonte de proteína, isso já é uma solução absurda. E comer devagar e mastigar bem. A mastigação sinaliza para o nosso estômago que você está se alimentando. Então, se você mastiga pouco e já engole, o esvaziamento gástrico ele já está mais retardado. Se o alimento cai sólido, você vai ter uma grande dificuldade em conseguir digerir e vai ser a pior refeição do seu dia. Então, mastigue bem. Refluxo e distensão, reduzir carboidratos simples e ultraprocessados, não deitar de maneira alguma após comer, o esvaziamento gástrico está retardado, lembre-se, então vai ser muito mais difícil a digestão se você deitar, evitar bebidas gaseificadas, mas eu amo uma coquinha zero, se você sente refluxo e distensão, evita. Probióticos, eles podem ajudar a modular a microbiota, a gente vai falar de suplementos daqui a pouco, e também fracionar bem as refeições. Para quem tem constipação, isso acontece bastante. As pessoas tendem muitas vezes a beber menos água do que elas deveriam. Isso impacta totalmente as idas ao banheiro. Então, aumentar as fibras gradualmente, lógico com consumo de água alto, mínimo do mínimo 2 litros de água por dia. O psyllium, ele entra bem como uma fibra, mas se você consome bastante água, ameixa, mamão e linhaça ajudam muito e a atividade física. Realmente, a atividade física, ela auxilia na motilidade intestinal, que são os movimentos que o intestino faz. Então, isso ajuda também nesse ponto da constipação. O que priorizar na alimentação? Então, proteína em todas as refeições. Todas. Esse é um dos maiores erros de quem está em uso de análogo de GLP-1. Não comer nada. Não comer proteína, não comer nada. Isso tem um efeito péssimo. Não adianta nada você perder todo o seu peso e perder toda a sua massa muscular. Você não vai ficar funcional e vai ficar flácida, vai ficar flácido, que não é legal. Vegetais variados e coloridos, para a gente conseguir garantir
as vitaminas e minerais. Então uma dica muito legal é purê. Faz um purê de abóbora, faz um purê de beterraba. Purezinho desce super bem, meus pacientes adoram. Gorduras boas, então azeite, abacate, castanhas, ajudam a diminuir a inflamação sistêmica. Carboidratos complexos, então sim, a gente tem que pensar em batata doce, arroz integral e aveia, pensando nesse fornecimento de fibras. Leguminosas, só que uma dica de ouro que não pode passar de maneira alguma. Deixem as leguminosas de molho no mínimo 24 horas, porque elas liberam gases. Se você já está em uso de análogo GLP-1, consome uma leguminosa que não foi deixada de molho, vai ser horrível, eu garanto para você. E hidratação constante ao longo do dia. Acorda, já bebe água. Tenha meta diária de água. Tenha 2 garrafas cheias e pense, bom, eu vou acabar com isso até o final do dia. Vai fazer toda a diferença. E o que a gente tem que evitar, principalmente no início, ultraprocessados e fast food, frituras e alimentos muito gordurosos, refeições grandes de uma vez só, bebidas gaseificadas, açúcar em excesso e álcool. Álcool, a gente não tem nem o que falar. Uso de análogo de LP1, você já está gastando um dinheiro? Vamos investir no resultado e na saúde? O álcool só vai prejudicar o seu resultado, pode até comprometer totalmente. E lembrando que o álcool é uma droga, né? Então, não. Proteína, ela tem que ser a prioridade número 1. Que cálculo eu faço com meus pacientes para garantir que eles tenham uma oferta de proteína diária que vai suprir a necessidade deles? 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso de proteína. Lembrando que o ovo, 3 ovos, eles têm 12 gramas de proteína. Então não é a soma do peso do ovo. 30 gramas de frango, 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Então não é, então eu vou comer 100 gramas de frango por dia que tá certo. Não. Você precisa comer a quantidade do macronutriente. Tem um aplicativo muito legal que ele chama Fat Secret ou Fitness Pal. Nele, você consegue montar qual é a sua meta de proteína por dia e ir alimentando das refeições que você fez, para garantir que você chegou na meta. E aqui no Brasil, a gente tem a famosa TACO, que é a nossa tabela de classificação dos alimentos, quanto tem de macronutriente e caloria em cada um, que também pode ajudar bastante. Mas lembrem-se, proteínas em todas as refeições. Então, proteína animal, lácteos, whey protein ou colágeno e leguminosas são essenciais. Com o uso do Monjaro, a fome reduz muito. Então, os pacientes comem pouco e mal. E isso, a gente chega no que já falamos. Perda de massa muscular, queda de cabelo e fadiga. Distribuam as proteínas ao longo do dia. Comendo no café da manhã, no almoço e no jantar, você já tem uma quantidade maravilhosa. Se conseguir acrescentar mais um whey protein aqui, então, com certeza você bateu as suas metas diárias de proteína. Tente comer em média 100 gramas de frango ou peixe no almoço, 100 gramas de peixe ou frango no jantar. Opção de hambúrguer é mais fácil a digestibilidade, então fazer um hambúrguer de frango, um hambúrguer de carne, é muito mais fácil da gente conseguir comer. Frango desfiado e carne moída, o volume é muito grande, então é mais difícil da gente conseguir consumir. E quais são os suplementos mais importantes e que eu mais passo para os pacientes? Vitamina D e K2, que é comum e quem está acima do peso já ter isso mais baixo, impacta imunidade, músculo, humor e absorção de cálcio. Ferro e B12, lembrando que é muito importante fazer exames antes de usar os análogos de LP1 e durante para acompanhar a quantidade das vitaminas, mas ferro e B12, ele aumenta a fadiga, queda de cabelo, são sinais que realmente está muito baixo.
Magnésio, ele ajuda muito no nosso sono, na redução de câimbras e controle glicêmico. É ótimo para consumir antes de dormir. Ajuda até a dar uma relaxadinha para a gente dormir melhor. Ômega 3. Ômega 3 para o resto da vida. É maravilhoso e essencial, principalmente nesse momento. Ele é anti-inflamatório e protege os músculos durante o emagrecimento. E ainda melhora a sensibilidade à insulina. 1 a 2 gramas de EPA mais DHA. Então, não é a cápsula tem 1 grama, eu tomo 2. Você vai olhar na tabela nutricional, vai olhar quanto tem de EPA e DHA. A soma tem que ser entre 1.000 e 2.000. Então, de marcas que eu gosto, Dux, Vitafor. Você toma 3 cápsulas, você já bate isso tranquilamente. Whey Protein é um suplemento que tem que entrar. Whey Protein ou o colágeno, para você aumentar a sua disponibilidade de proteína no dia. E probióticos, se você é uma pessoa que está com o intestino realmente travado e você está bebendo bastante água e comendo bastante fibras, probióticos é uma ótima opção. Como você vai preservar o seu músculo durante o emagrecimento? Distribuir a proteína, como a gente já falou, de 3 a 4 refeições no dia. Musculação é extremamente importante para a gente manter esse estímulo de síntese proteica e manutenção da nossa massa muscular. Sono e recuperação, nada adianta se você não dormir bem e não se recuperar, você vai ficando cada vez mais cansada, cada vez mais cansado e não vai ter um bom resultado. E leucina e creatina. A leucina a gente já encontra, ela é um aminoácido, a gente encontra nas proteínas e nos ovos. A creatina é imprescindível. Usando o análogo de LP1, minimamente 5 gramas de creatina por dia. Ela vai te auxiliar muito a manter a sua massa muscular. Sobre a hidratação, mínimo 2 litros de água por dia, mínimo do mínimo do mínimo, para você conseguir ir no banheiro e para você manter a sua hidratação. Água de coco é uma ótima opção para repor os seus eletrólitos também. Chá sem açúcar também contém hidratação. Evitar refrigerante e bebida açucarada. E se você sente tontura frequente, pode indicar pouca ingestão de sódio e água. A água de coco já vai ajudar nisso. Lembrando que água do treino não entra nessa conta. Porque a água do treino você está repondo o que você deixou no treino. Mesmo que você não transpire muito, é a regulação da temperatura. A água serve para isso. Então, 2 litros sem contar o treino, hein? Por favor. E sobre a energia e disposição, não é para pular a refeição, mesmo se você estiver sem fome. Carboidratos complexos melhoram o rendimento. Ferro e B12 baixo, a gente tem que checar no exame, senão sua energia e disposição vai cair. Magnésio à noite vai te ajudar na recuperação, que a gente já falou que é super importante. E comer pouco demais não é meta, é sabotagem. Comeu pouco, pouca energia, pouca disposição, não vai funcionar, vai perder massa muscular, vai ficar flácida e vai se arrepender. Bom, o Monjaro ele abre a janela. A nutrição garante que você passe por ela com saúde. Então, pontos para você levar ao máximo. Proteína em toda refeição, suplementação inteligente, cuide do seu intestino e músculo é prioridade. Lembrando que esse é um conteúdo educativo e não substitui consulta com nutricionista ou com médico. Espero que você tenha gostado do conteúdo e eu repito, me coloco 200% para tirar dúvidas, para sugestões. Eu estou aqui para te ajudar. Não passe por isso sozinho e não entre nessa sem saber o que comer. Siga minimamente os passos que eu dei aqui e qualquer dúvida que você tiver é só me chamar. Meu Instagram, ele vai ficar aqui no material que eu deixei anexo. O que você precisar é só me chamar.